Fala aí, galera, eu sou o Conrado. Eu sou a Letícia. E esse é o nosso canal do Nerd Informa. Se você quer saber mais sobre esporte, nutrição, saúde e muito mais, esses são nossos cortes. E se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar na descrição. Não se esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações. Início todo do episódio, esclarecer para as pessoas qual é a tua área de atuação. Acho que Perfeito, tá ficando, perfeito. Né, foi ficando legal. Que o pessoal entendesse os conceitos básicos da programação, de uma sessão de treino e como o corpo reage, para entrar na questão que todo Na mundo, que você grande mesmo, polêmica. quando eu falei com o Thales que a gente ia chamar ele aqui, ele falou que as pessoas muitas vezes não sabem, né, qual é a área de atuação dele, que faz? ou acham que é o médico que vai passar a bomba para eles. Sim. Né? Vai no médico do Hormonal. esporte para E pedir uma reposição hormonal. Isso se dá muito, Lê, até por maus profissionais que é difícil a gente julgar, e eu também tomo muito cuidado, às vezes, como eu falei pra você, pra gente entender qual que é o contexto. Existem maus profissionais, com certeza absoluta, e existem muitos. Mas existem em todas as áreas, sem dúvida nenhuma, não estou falando de medicina aqui. Mas existem também pessoas que não têm conhecimento. Então, um cara que começa a trabalhar com prescrição de hormônios, na verdade, assim, na medicina do esporte, a gente fala ergogênicos farmacológicos, que é qualquer medicação. Eu até ia redigir as perguntas sobre os ergogênicos. Mas aí foge um pouco da realidade, porque a realidade dos ergogênicos hoje no mercado é hormônio. Se a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente começa a falar de outras coisas. Já passou o ciclo aí? Calma, gente, calma. Mas na verdade a realidade hoje dos ergogênicos farmacológicos do mercado é hormônio. E falta um pouco de conhecimento. Por quê? Porque o cara acha que performance é só hormônio. E aí é simplesmente olhar pra gente e falar, meu, o que você faz, eu nem sei o que é. E não funciona, porque a gente está aqui falando de técnicas, de ciência, de métodos, de diversos profissionais trabalhando para um atleta, um objetivo específico, e você quer resumir tudo isso para hormônio? É desconhecimento. Por quê? Porque a gente já pontuou isso aqui. Você pode ser o maior usuário de esteroides, de ergogênicos do mundo. Se você não fizer todo o resto, você vai ser medíocre. E é um grande problema a gente querer generalizar atleta e alto desempenho e falar de ergogênio. Porque não tem relação. Na verdade, tiveram relações, são casos isolados. Não na Rússia, né? Mas são casos isolados, mas de uma forma geral. Isolados da. A gente pode falar, até depois. Dado que os hackers russos vão derrubar o nosso programa aqui. Nem de perto. E a gente pode falar depois até dos desfechos, dos escândalos envolvidos ao alto rendimento, mas vocês até propuseram, né? Acho que a ideia. Quase não tem doping no ciclismo, não, né? Hoje em dia, não tanto. Da década de 90, assim, absurdo o que aconteceu. Que aí entra uma droga, não é um hormônio, Era que é o EPO, né? EPO, mas não é um hormônio esteroide, né? Anabólico. A característica dele era diferente. Mas a realidade hoje é o quê? Prescrição de hormônio. Por que isso é bom? E aí a gente, assim, eu não sou... Em primeiro lugar, por que esse grande boom? Porque funciona. E é exatamente isso que eu ia falar. Eu não vou ser demagogo aqui e falar esteroides causam câncer, você vai ficar impotente. Talvez essas coisas aconteçam. Mas não é esse o ponto que a gente tem que focar. E se a gente começa a focar nisso, eu falei isso, né, em um determinado momento, você transforma o assunto em tabu, e as pessoas que se beneficiariam de entender sobre o assunto, elas não ouvem o assunto da boca de quem sabe falar, e aí dá espaço para quem não sabe falar besteira. E é o que aconteceu hoje. Os médicos, em geral, enfim, médicos dedicados e que entendem os problemas por trás de ergogênicos farmacológicos, eles não falam, porque eles consideram isso tabu, e eles acham que as pessoas não devem falar sobre isso, mas as pessoas querem falar, e tem muitas pessoas falando sobre isso hoje. Por que virou um boom? Porque funciona.
E a gente tá falando aqui do quê? De Eles testosterona. não falam e deixam as outras pessoas falarem. Mas aí é uma questão assim. Eles não se interessam. O cara bate no consultório deles. Ah, então eu fiz uso. O cara sofre um certo preconceito. Ó, você tem que parar com isso já. O médico não entende o contexto, não sabe o que... Às vezes o cara era fisiculturista. E é do esporte, né? Eu não trabalho diretamente com fisiculturismo, mas a gente sabe, a gente conhece o esporte. Qualquer esporte, isso vale para o CrossFit em um certo aspecto do CrossFit profissional, que é, CrossFit profissional ele tem testes, mas ele não é vinculado ao ADA. Isso é um ponto muito importante. O teste é meio... Então, não ser vinculado ao ADA já cria um gap para você questionar. Existe uma máxima que a gente diz, qualquer esporte que não tem doping, o doping é praticamente obrigatório. Porque se você não faz o controle, você não tem como ter um controle que os participantes não fazem uso, e aí você perde a mão. Se você não se dopar, né, vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás. E isso era uma realidade até... A gente tem que abrir o jogo. Faculdade de medicina, cara. Você vê competição, natação, atletismo da medicina... Os caras já estavam na tem um faculdade. esquema quase russo de programação, porque acontece, entendeu? Você não tem doping, a competição, principalmente aqui em São Paulo, a Intermédia em São Paulo é uma competição universitária fortíssima, assim, uma rivalidade absurda. Então, cara, né, você procura de tudo. Enfim, e aí falando do fisiculturismo, falando de outros esportes, quando você não tem um controle, perde-se um pouco a mão. Mas por que viralizou? Porque funciona. Testosterona funciona. Testosterona melhora, aumenta a massa muscular. Você, de certa forma, aumentando a massa muscular, você acaba, na maioria das vezes, né, tem uma série de questões intermediárias aí, mas na maioria das vezes você acaba consumindo mais energia, perde um pouco de massa magra, ou só de aumentar a massa muscular. Massa magra não. Massa gorda. Massa gorda. Desculpa, massa gorda. Até de aumentar a massa muscular, você tem uma maior definição, o músculo aparece. Mas então, esteticamente, tem um efeito muito bom. Esse é o primeiro ponto, tá? Funciona muito para isso. O problema é as custas de quê? E o segundo problema, porque virou um boom, é que se criou uma falsa sensação de segurança. E é por isso que, apesar de não gostar do tema, eu sou médico do esporte, eu trabalho com atleta olímpico, eu não posso me envolver com isso, né? A gente sabe que a UADA e as federações, elas podem banir o atleta, mas elas podem banir qualquer pessoa. Se a gente olhar para o Lance Armstrong, lá na década de 90, o médico que fazia todo o controle de dopagem dele, era o Michele Ferrari, foi banido do esporte de todos os tempos. Ele não pode ter vínculo, qualquer atleta que se vincule a ele está banido do esporte. Então, é bem dura. Lógico, porque a UADA existe para isso, né? E esse é um grande ponto quando a gente fala de esporte de alto rendimento, que a gente tem que confiar na instituição, entendeu? Se a gente vai começar com um olhar de ceticismo, a gente começa com teoria de conspiração e não acredita em mais nada. Então para de ver Olimpíada, para de ver Copa do Mundo, porque tá tudo errado. E não é assim, né? A Rússia é uma grande potência olímpica, deu o que deu, descobriram, tchau Rússia. Tá fora de 2016. Cara, a maioria das modalidades, tinha atleta nas modalidades que não estava envolvido com doping. Não interessa, a modalidade inteira está fora. Então é muito complicado. Só que qual que é o problema? Hoje se estabeleceu então essa falsa sensação de segurança. E o pior de tudo, e é por isso que eu luto tão abertamente contra isso, é que existem médicos que apoiam essa falsa sensação de segurança. Dizem, não, se você fizer um acompanhamento médico, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Isso é mentira. Tá? É a mesma coisa que você falar que colocar uma guarita da polícia militar na frente da sua casa vai impedir que você seja assaltado. Não vai. O cara pode entrar pela porta de trás, você pode ser assaltado, a polícia pode chamar, podem acontecer algumas coisas, mas não vai impedir. Entendeu? É uma falsa sensação de segurança. E por que isso foi criado? Porque é um mercado. Ah, mas qual que é o... Não existe dado. A gente está no mercado, a gente sabe quanto custa uma consulta, quanto custa uma prescrição, entendeu? Não existe. Você vai no endocrinologista do convênio, ele não vai te prescrever ergogênico.
Então, para você conseguir um médico te prescrever ergogênico, você vai ter que pagar a consulta. O cara pode cobrar quanto ele quiser. Se teoricamente é só ele que faz isso, as consultas hoje estão ficando mais baratas. Se a gente pensar em 2010... Eu já consegui com o médico do convênio. 2010... Excelente. Parabéns, você conseguiu uma coisa muito difícil. Mas... Na minha agenda ele tá assim, doutor Bomba. Excelente. Foi ela que falou ainda. Não quero nem saber a especialidade. O que queria fazer. Mas qual que é o grande problema, né? Hoje em dia está muito mais comum. Tem muito mais pessoas fazendo isso. E assim... Mas é caro, viu? Eu sei que é caro. Não é que ficou barato, não. Sim. Tem Não, médico, mas assim, antigamente... Tem um amigo que ligou no médico aí, tava R$1.700 a consulta desse médico. Mas então, antigamente você pagava R$1.000 a consulta. De um cara pop, né? Enfim, consultório, Avenida Brasil. E hoje em dia, cara... Qualquer um, o cara e essa é a minha grande crítica. Os maiores, a maioria das pessoas que prescrevem ergogênicos abertamente, você vai ver, o cara não tem residência médica. O cara tem pós-graduação, o cara fez um curso aqui. Por quê? Dentro da residência médica você não aprende isso. E a gente vai chegar ao porquê que você não aprende. Interessante. Tá? Por exemplo, muita coisa sobre ergogênico farmacológico eu não aprendi na residência. Eu aprendi o porquê que você não deve prescrever, quais são os efeitos colaterais. Mas, assim, muita coisa do meio underground, assim, eu aprendi no meio underground. Por quê? Não existe ciência. A gente vai entrar lá. Existe muito pouca ciência sobre ergogênico farmacológico em dose hormônio, tá? Testosterona. Em dose suprafisiológica, ou seja, dose acima do que o seu corpo produz, usado, né, por meio exógeno, aplicado, tomado, enfim. Existe muito pouco. Por quê? Porque foram feitos estudos, foram obtidos os resultados que a gente queria e tá bom, para a ciência é isso. Por que ficou famoso então? Ficou muito acessível. Hoje em dia, qualquer lugar que você vá, você consegue. Vai na farmácia de manipulação. Por que ficou mais acessível ainda? Porque existem opções farmacológicas que não estão injetáveis. Então virou muito mais popularizado. O cara não precisa injetar, o cara não precisa tomar agulhada. Você passa o gel, né? Você toma um comprimido, entendeu? E aí que entraram as mulheres na jogada. Cara, década de 90, década de 2000, você falava de ergogênicos farmacológicos ou para casos isolados de atletas de alto rendimento ou no mundo do fisiculturismo. Era onde tinha fórum e tal. Hoje em dia, você entra no Instagram, qualquer um fala. E qual que é o nome que usa? Modulação hormonal. Que é um termo que não existe. Entra no PubMed, que é um dos maiores sites, né, uma das maiores plataformas de busca de artigo científico, e digita modulação hormonal, ou enfim, traduz o termo para inglês e procura. Não tem, porque não é um conceito médico. Né? O que a modulação hormonal diz? Que você tem uma faixa limite, você tem um valor de referência de testosterona, assim como você tem um valor de referência para dosar qualquer tipo de, enfim, substância no corpo. Hemoglobina, testosterona, outros hormônios, ferro. Você tem um valor de referência. Dentro daquilo está normal, fora daquilo está anormal. Beleza. O valor de referência da testosterona é enorme para homem. Tá? Vamos falar de homem, depois a gente fala de mulher, porque mulher é pontual. Para homem é enorme. Varia de laboratório, mas entre 300 e 800. A modulação hormonal diz que você ter 300 é diferente de você ter 800. Então você vai no médico, o cara fala, tá vendo sua testosterona? Tá baixa. Tá baixa. Tá aqui 300, 350. Aí o cara chega lá e fala, não, então, doutor, sabe o que é? Antes de falarem da testosterona, ele chega, o que eu posso te ajudar? Então, doutor, eu tô cansado, eu não tô dormindo bem, tô me sentindo muito fadigado, meu cabelo tá caindo, meu desempenho sexual tá caindo, eu não consigo mais namorar com a minha mulher, e eu não tô treinando tão legal. Ah, beleza, vamos dosar seus hormônios. Aí dosa lá, testosterona de 300 a 800, tá 350. Aí o cara fala, tá vendo? Sua testosterona tá de 350, isso é muito baixo. Né? Você é um cara aí de 35 anos, a gente tem que levar para os limites superiores. Então a gente vai modular essa sua testosterona, esses seus hormônios, e vamos levar para o limite superior. Você vai ficar ainda dentro do normal, tá? Mas a gente vai modular isso e você vai se sentir melhor. E o cara se sente melhor. Pô, esse médico é maravilhoso, resolveu o meu problema. Quais que são as falhas aí? A primeira coisa,
o cara não consegue namorar com a esposa, mas briga com ela 3 vezes por semana, tá com um problema no trabalho, não consegue dormir porque trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, aí tem que cuidar da família, o cara não treina bem porque ele não dorme bem, tá estressado. Gente, a gente vive hoje, principalmente quem mora em São Paulo, grandes centros, vai falar que não tá estressado. O cara fica 2 horas no trânsito para ir pro trabalho, 2 horas para voltar. Então, estresse, fadiga, são sintomas muito soltos, muito abertos, né? Muito inespecíficos. Tá, mas aí eu vou te fazer um questionamento. Por favor. Às vezes o cara, a rotina dele, do jeito que você falou, ela é dessa forma. Ok. E o cara não vai ter muitas coisas que ele possa fazer para ele mudar. Então, por exemplo, Tudo bem. Eu não vou conseguir trabalhar muito menos. Uhum. Eu não, porque hoje em dia a sociedade Perfeito. impõe isso, o cara Sim. tem que... Eu não vou conseguir trabalhar muito menos, eu não vou conseguir dormir muito mais. Então assim, eu acho que ia ser ótimo o cara chegar lá e, putz, eu vou dormir todo dia 8 horas, eu vou trabalhar X, eu vou comer, fazer uma dieta balanceada. Entendo. E aí sim eu vou estar bem disposto, vou conseguir transar e tudo. Então é uma maneira fácil para ele não deixar de ter os hábitos que a vida hoje impõe para ele e ele conseguir ter os benefícios, entendeu? Faria Esse sentido. que eu acho que é o chance da coisa. Faria sentido se o uso não fosse prejudicial. E por que é prejudicial? Você pode sentir-se bem. E por que você se sente bem? Ele não resolve seus problemas no trabalho, ele não resolve o seu problema de sono, às vezes pelo contrário. Às vezes piora, né? Testosterona, na maioria das vezes, principalmente em dose suprafisiológica, piora, tá? Não vai fazer você ficar melhor com a sua esposa. Você só vai ter, talvez, uma ereção mais duradoura. Mas isso só se for supra? Aí que está o segundo ponto que a gente precisa abordar. Toda vez que você põe para dentro do seu corpo um hormônio que não é produzido pelo seu corpo, você tem feedback negativo. O que significa? Mesmo aquele que é biologicamente idêntico. Não existe Esse é outro- testosterona bioidêntica. Os ésteres de testosterona, eles praticamente são testosteronas bioidênticas. A única diferença é que para ele ser armazenado, para ele ser veiculado, ele é feito de uma forma diferente. Para ele ser liberado prolongadamente, você coloca um éster, ele junta naquela molécula de testosterona. Tá. Basicamente. Essa questão de testosterona bioidêntica, ela foi feita para quê? Para enganar o leigo. também vender mais. É bioidêntica, então é natural. Não é. E vender na farmácia de manipulação também. Exatamente. Texto é texto, né? Qualquer hormônio, testosterona, independente se for sintético ou natural, você vai colocar para dentro, o seu corpo vai entender, isso é testosterona. Tô tendo testosterona. Para que eu vou produzir? Eu vou parar. O nosso corpo ele é inteligente, ele poupa energia, ele poupa tudo, entendeu? Então essa é a primeira falha. Por quê? O cara vai parar de produzir a testosterona naturalmente. Então no momento que ele parar a modulação hormonal, ele vai ter problemas de voltar a produzir essa testosterona. Mesmo fazendo acompanhamento para... Mesmo Nossa. fazendo o TPC e tudo mais, vai. Então, não, tô perguntando vai, as pessoas sabendo. vai. A tal tenho da até um TPC, Amigo meu a tal da TPC, que é a terapia pós-ciclo, ela foi feita com o intuito de você fazer com que o eixo hormonal da pessoa, né, aquilo que faz você, que estimula você a produzir testosterona, foi feito para você basicamente voltar a ter aquilo mais rápido. É muito individualizado. Não dá pra gente falar, dura 30 dias, dura 60 dias. Por quê? A testosterona ela é dose dependente. Os efeitos e os efeitos colaterais. Quanto maior a quantidade daquilo que você usar, ou quanto maior o tempo daquilo que você usar, mais efeitos colaterais você vai ter e muitas vezes maior a dificuldade para você voltar ao eixo. Existem, e aí que a gente começa a precisar olhar para a literatura, para o que a ciência nos mostra. A ciência nos mostra que, acompanhando indivíduos, principalmente fisiculturistas, que fazem uso ou fizeram uso de testosterona em doses altas ou tempos prolongados, observou-se uma maior dificuldade para o retorno do eixo dessa pessoa ao normal e houveram indivíduos que não conseguiram voltar ao eixo ao normal. Esse é o primeiro ponto. A gente não pode negar isso, nem minimizar isso. Mas tudo bem, vamos deixar esse ponto de lado. A gente já falou. O segundo aspecto vou modular a minha testosterona.
de 350 para 800. Isso é um argumento extremamente falho. O valor de testosterona, o valor de referência, ele é feito da seguinte forma. Você analisa, você faz um estudo e analisa muitas pessoas. Vê quem são as pessoas normais. Dessas pessoas normais, você vê qual era o valor de referência de testosterona, enfim, dessas pessoas. Ah, estava variando de 300 a 800. Então, o valor de normalidade pode ser de 300 a 800. Qual que é a diferença disso? Um indivíduo que tem 350 de testosterona, ele não é mais forte, tem mais vigor do que um cara que tenha 800. Tá? E como é que a gente descobre isso? Simplesmente avaliando esses indivíduos. Essa lógica, eu uso um exemplo que era o seguinte. Falando do ciclismo, na década de 90, quando surgiu a EPO, surgiu-se um conceito de que não tinha como testar a EPO. Não tinham kits para você detectar EPO no sangue nem na urina. Então o que eles faziam? Bom, eu sei que EPO aumenta... Explica pro pessoal o que é o EPO. A eritropoetina é um hormônio que estimula a produção, entre outras coisas, de células vermelhas no sangue. A célula vermelha no sangue vai carregar mais oxigênio para os seus músculos e vai fazer você conseguir fazer um trabalho, um exercício físico mais prolongado. Pensando para atleta de endurance que tem que correr longas distâncias, pedalar longas distâncias, você conseguir que é um trabalho basicamente aeróbico, você levar mais oxigênio facilita o seu trabalho. Então começaram a usar isso a rodo e aumentava a performance. Como não tinha como detectar... Morria de vez em quando alguém por excesso de acidez. Na década de 80 morreram e muitos foram associados a EPO. Como não tinha como dosar, falaram o seguinte, bom, então qualquer indivíduo com um hematócrito, a quantidade de células vermelhas maior do que 50, está fora da competição. Não interessa se é EPO ou não. A Testo faz isso também. A Testo faz, mas numa proporção um pouco menor. É um hormônio anabólico, ela vai estimular muitas coisas, entre elas vai estimular a produção de células vermelhas. Quem faz uso de Testo constante por muito tempo tem que ficar esperto com isso. Às vezes tem até que fazer sangria. Mas aí são doses altíssimas e normalmente a gente só falando de fisiculturista mesmo. Mas eles faziam isso. E aí o que eles faziam? Eles injetavam EPO, os caras compravam centrífuga, né, que é, enfim, para você centrifugar e avaliar o hematócrito, que é um material caríssimo, e deixavam no ônibus da equipe. E ficavam fazendo controle. Deu acima de 50, faz sangria. E ficavam mantendo ali. Qual que é o ato falho disso? A gente sabe que assim como a testosterona, não interessa. Você pega dois indivíduos com a mesma performance, com a mesma composição corporal, dois gêmeos bem treinados, você avalia o hematócrito deles, um pode ter 42, outro pode ter 48. Então, quando você faz o caminho inverso, você vê que mesmo indivíduos com a mesma performance, eles têm níveis de exames de sangue diferentes. Então o exame de sangue não demarca se aquele cara vai ser campeão ou não. Você pode pegar o campeão do Tour de France, que está correndo limpo, e o 10º colocado. O 10º colocado pode ter um hematócrito maior. E aí o que se fazia? O que foi avaliado? Para esses indivíduos, todos tomavam EPO e mantinham o nível em 50. Mas qual que vai ter mais benefício? O que basal, né, no nível inicial, tinha um hematócrito de 42 ou de 48? O que era mais baixo. O que era mais baixo, porque a proporção a proporção que você aumenta para ele de células vermelhas vai ter uma repercussão muito maior. Ah, mas por que eles têm porque eles têm valores diferentes? Porque o organismo deles é diferente. A adaptação deles responde de uma forma diferente. Talvez ele tenha um gene que favoreça as enzimas oxidativas da mitocôndria serem mais eficientes. Então ele consegue, com um hematócrito menor, render mais. Então a gente tem que olhar para a individualidade biológica. Um indivíduo, às vezes, com 350 de testosterona, está muito bem adaptado. E um outro, com 800 de testosterona, está um pouco menos adaptado. Mas os dois estão iguais. Se você tentar qualquer coisa que você tente modular dentro disso, você está alterando a fisiologia normal do indivíduo. Você está alterando a quantidade de testosterona que ele está recebendo diariamente. Né? Não é o nível de sangue que mostra quanta testosterona eu estou exposto, e sim a quantidade de testosterona produzida pelo corpo. Se você está usando uma testosterona de fora,
você está tendo uma quantidade diferenciada daquilo que você está produzindo. Então você está alterando a sua fisiologia normal. Esse é o grande problema do que a gente chama de modulação. E é por isso que eu me incomodo, porque isso é maquiado. O cara não sabe, ele acha que ele está seguro. Existe indivíduo que fala, eu quero usar ergogênico farmacológico, eu quero usar hormônio para melhorar a massa muscular, para crescer, para ficar mais forte e tal. Você sabe os riscos? Os riscos são esses. Tá bom, eu quero usar. Eu vou ficar discutindo? Não. Se o cara sabe os riscos, se o cara assumiu e quer usar, é uma escolha dele. Agora, o problema é a gente começar a normalizar isso para a população e começar a convencer a população que eles precisam disso. Para a mulher é pior ainda. Porque o valor de referência de dosagem de testosterona para a mulher, ele tá lá no papel de 0 a 50. Mas o problema é que as pessoas não sabem, pelo menos a maioria, né? E os médicos que falam isso, ou eles não sabem, ou eles, enfim, abrem mão disso. O kit, o potinho onde você coloca a testosterona, mistura e vê a reação, ele não é feito para dosar níveis abaixo de... Tem um valor lá, não sei se é 100, 150, enfim. Quando você coloca o da mulher, que produz 10, 20 vezes menos testosterona do que o homem, você coloca lá, não vai reagir. Aí vai dar testosterona baixa. Aí o cara vai falar, sua testosterona tá baixa. Bem legal. É por isso que, assim, você vai colher testosterona pra mulher, vai dar baixo, o cara vai falar que você tem que repor. A minha tá sempre, 3, E daí? 6. Não tem problema nenhum. É o que eu falo. Vamos dosar das atletas campeãs olímpicas, de levantamento de peso, de esportes de endurance, e vamos ver. Será que aquilo é impeditivo para elas? Não é. Então por que vai ser para você? Então assim, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem estudos que mostram que não tem diferença ter níveis diferentes de testosterona, e não existem estudos onde dizem que você simplesmente tomar testosterona vai resolver os problemas da sua vida. Anti-aging, por exemplo, é um absurdo você falar que testosterona é anti-envelhecimento. Não. Você vai se sentir mais jovem, vai se sentir com mais vigor. Por quê? Você vai aumentar a massa muscular. Massa muscular exerce função. Você vai se sentir melhor, mais apto, vai aumentar um pouco de célula vermelha, vai ter um condicionamento cardiovascular teoricamente um pouquinho aumentado. Então você vai melhorar. Mas isso não quer dizer que você vai estar mais jovem. E fora isso, você vai ter todas as repercussões, né? Problemas cardiovasculares, piora do perfil lipídico que acontece, e isso aumenta as chances de você ter um evento adverso. Ô, Thales, mas então deixa eu te fazer algumas perguntas, por favor. Eu já falei antes, talvez te deixe meio complicado aí, mas, vamos pensar. Então, se eu usar testosterona por um período prolongado, tá, de forma que eu me mantenha dentro de um limite 800, por exemplo, vai fazer mal? Não posso... Ou pode fazer mal? Pode fazer mal. Algumas coisas vão acontecer. O sono vai piorar. A testosterona prejudica o ciclo do sono. Principalmente tem uma relação ali com a melatonina, que é indutor do sono. Então, assim, a qualidade do seu sono vai ser pior. Piorando a qualidade do sono, você vai ter uma repercussão negativa no seu desempenho. Mas isso pode ser controlado, né? Pode ser, mas aí começa um outro problema de você usar ergogênico farmacológico. Você dá uma medicação que causa um problema, você vai ter que... Exato. Então, assim, vamos voltar. Mas não é toda pessoa que toma testosterona que tem problema em dormir. Não, mas é grande parte. Então, a gente não pode garantir, mas a gente não pode negar. Mas, dormir ou é o sono não ser restaurador? Qual que é o problema? É qualidade do sono. Não é dormir. É o sono. Você pode acordar muitas vezes durante a noite. O sono acaba não sendo reparador, porque você não consegue entrar em todas as fases do sono. Mas aí eu vou te fazer aquela pergunta que eu falei que podia ser polêmica, que eu falei. Por que uma mulher que virou um trans homem faz o uso constante de testosterona? Ela não vai ter esse tipo de problema? Possivelmente, só que aí é uma questão de risco-benefício. A medicina aprova isso? Aprova, por quê? Porque teoricamente a gente está falando de uma situação onde o indivíduo ele acaba tendo uma dificuldade de identificação de gênero, né? Sim, não estamos discutindo e aí, os motivos. mas a gente precisa falar disso. Existe um potencial. Mas a gente precisa falar disso porque a gente está falando de risco-benefício. Então talvez o benefício de você obrigar aquela pessoa, que nasceu mulher,
enfim, se identifica como um gênero masculino, você está obrigando ela a viver num gênero feminino, enfim, isso pode ser prejudicial para ela de diversas formas. Vamos chegar ao ponto que a pessoa pode entrar numa depressão profunda e se matar. Não, sim, o ponto que eu quero chegar Aí a gente precisa observar que o risco é... Sabe como é que eu respondo essa pergunta, Conrado? É o seguinte, quimioterapia, ela faz mal? faz. Pra caceta, né? Com perdão da palavra. Pode falar a palavra. Todo não tem problema. todo mundo assistiu a novela lá, Laços de Família, viu a Camila lá, que sofrendo, cortando o cabelo, caindo o cabelo. Só que o que é pior? O risco da quimioterapia ou o risco do câncer? Com certeza é o risco do câncer. Então a gente usa a quimioterapia. E para isso, a medicina, ela tem essas questões éticas muito bem definidas. Cara, e para isso as pessoas olham muito, por exemplo, para Hipócrates, que viveu séculos antes de Cristo, mas que tinha essas questões filosóficas e éticas muito bem estabelecidas. Eu sei o que você vai me abordar. Você falou de Hipócrates, eu quero ouvir. Não. A questão é simplesmente essa. Ele abordava muito esses aspectos éticos. Eu não vou dar um veneno para uma pessoa sabendo que aquilo pode fazer mal. Se eu coloco esse veneno na balança e falo, olha, ele pode fazer mais bem do que mal, eu vou dar. O problema é que existem formas na medicina de você se sentir melhor, ter mais bem-estar, ganhar massa muscular, ter melhor performance do que usar testosterona. Então, quando a gente fala de testosterona para estética, ela nunca vai ser aprovada. Eu vou te dar um outro exemplo. Existe um motivo para você dar testosterona para mulher. Que a literatura ela apoia, que é distúrbios sexuais. Mas não é só você virar e falar, tô com um problema sexual, tá aqui testosterona e vai. A mulher teria que passar por uma avaliação psiquiátrica, que tem métodos específicos de avaliação disso. E o psiquiatra vai falar, olha, ela tem esse distúrbio que é distúrbio do desejo sexual, alguma coisa específica. E aí você poderia usar testosterona, existe um respaldo. Mas a medicina ainda não conseguiu achar respaldo para você usar isso simplesmente para aumentar a massa muscular. Então, mas presta atenção. Olha o ponto, então. Então, a gente aqui concordou que o benefício de uma mulher trans tomar a testosterona é maior do que o risco que ela pode ter. Sim. A gente concordou nisso aqui. Então, por exemplo, se eu pegasse uma mulher de homem meia... trans, não de uma mulher trans. De um homem... É que agora é um homem trans, é. Se a gente pegasse uma mulher de 50 e poucos anos, daí a gente volta um pouquinho porque você falou. Nossa genética é igual a de 100 mil anos atrás. Perfeito. Então, há 100 mil anos atrás a gente morria com 30 e poucos, 40 anos. Sem dúvida. Então quer dizer que toda a nossa compreensão hormonal, ela foi meio que forjada para isso. Eu pego uma pessoa, hoje eu estou pegando pessoas de 50, 60, 70 anos que querem ter qualidade de vida. E aí, você entende o ponto que eu estou falando? Então, Entendo. se é bom para uma... Mas então, Se deixa é bom para uma pessoa que trans, ele aceitou. Por que uma mulher não pode aceitar os riscos? Hoje... E ela se dá bem. Eu tenho muitos exemplos práticos de mulheres de meia idade para mais que fizeram uso e que tiveram um benefício muito bom. Primeiro ponto. Se a gente está falando de mulher... Eu não estou falando só de texto, estou falando de reposição hormonal de forma geral. Mas é isso que eu ia te abordar. A reposição hormonal para mulher pós-menopausada, talvez hoje seja um dos temas mais discutidos na medicina e com opiniões mais contraditórias. Hoje existem grandes evidências para você usar terapia de reposição hormonal, e aí a gente está falando de hormônios femininos, né, estrogênio ou progesterona, enfim, em mulheres até 10 anos pós-menopausa. Por quê? Porque de todos os estudos que a gente tem, a gente sabe que até 10 anos, talvez o risco supere o benefício. Talvez o benefício supere o risco. Acima de 10 anos pós-menopausa, talvez os riscos comecem a superar os benefícios. Então, hoje, a literatura apoia reposição hormonal. Mas por que não testosterona? Porque testosterona não pode trazer efeitos benéficos, mas tem muito efeito virilizante. E são os efeitos virilizantes na mulher são irreversíveis. Aumento de pelo... Só pra mim. Não, tô brincando. Tem algum embate ético, só para quebrar o gelo, para fazer estudos com hormônios em humanos? Tem, por quê? Porque a gente já tem estudos. A gente já tem estudos onde foram usados doses suprafisiológicas em pessoas, visto quais são os efeitos daquilo. Aumento de massa muscular,
como é que tem aumento de massa muscular? Aumenta a síntese proteica, diminui quebra de proteínas e aumenta a célula satélite. Ponto. A gente sabe que isso acontece. Aumenta a força. Aumenta a força até se o indivíduo não fizer nada, tá? E a gente sabe os efeitos colaterais. Ah, mas não fizeram um estudo onde deram um monte de testosterona pro cara durante períodos prolongados e viram o que acontece. Longitudinal, né? Mas, eticamente, a gente começa a entrar no entrave. Por quê? Porque a gente tem estudos retrospectivos que pegaram indivíduos que fizeram isso sem indicação médica e viram o que aconteceram. Então a gente tem dados que tem alterações cardiovasculares, aumento da câmara cardíaca. A gente fica falando, as pessoas falam muito, testosterona causa câncer, vai ter câncer de próstata. Isso não é um problema. O problema é, se aumenta todos os músculos, aumenta hipertrofia do ventrículo esquerdo. O cara vai ter uma insuficiência cardíaca a longo prazo, possivelmente muito derivado dos hormônios esteroidais. Mas isso já está associado a doses? Porque é uma coisa que Sim, galera... dose ou tempo, é isso que eu falei. Mas e se eu usar uma dose menor por um tempo prolongado? A questão é tempo de exposição. Tá. Se eu me expus um dia a 5 gramas, talvez seja a mesma coisa se eu usar 3 semanas 500 miligramas. 10 dias 500 miligramas. Tá? Então, a gente sabe o que acontece. E exatamente por isso que eles nunca vão aceitar. Porque eticamente, pelo menos hoje, não existe prova de que exista um benefício que supere o risco. E aí eu entendo... Há quanto tempo isso está sendo estudado? Olha, os primeiros artigos fortes, o cara que mais estuda isso é o Bazin. O primeiro estudo forte, o estudo mais famoso, se eu não me engano, é de 96. Eu ia chutar por aí. Não, porque eu tava falando pra Letícia, né? Que a medicina muda, né? Se a gente pegar 50 anos, os caras faziam lobotomia nos outros. Aí que tá. Talvez daqui a um tempo a gente comece a estudar os fisiculturistas ou esse pessoal que fez modulação hormonal. Essa geração. Mas o lance não é assim. Se você pensar que um jovem da minha idade que quer fazer uma modulação hormonal... eu sou jovem, um jovem de 35 anos. Um cara que quer fazer uma reposição hormonal, acho que tá bem claro. Não. Uma reposição hormonal que não é reposição hormonal. E a gente precisa... Então, eu sou chato com isso, porque a gente precisa mudar o nome. Que queira fazer uso de ergogênico. Que queira tomar bola. Isso, perfeito. Então, o cara que toma bola, acho que ele tem que estar ciente do que ele quer e dos riscos que pode trazer, e ele tem que pesar se aquilo é interessante para ele. Mas eu não tô aqui discutindo isso. Não, perfeito. Mas eu acho que para uma pessoa, para um homem de 50 e poucos anos, ou para uma mulher de 50 e poucos anos, acho que isso tem que ser encarado de uma forma diferente, entendeu? Então, por esse lance que eu te falei. Tudo bem. O ponto é, a gente sabe que para para uma mulher de 50 anos, testosterona não é benéfica. Para mulher não dá para usar testo. É um hormônio tanto que a gente chama os efeitos da testosterona entre androgênicos e anabólicos. Então você altera a característica feminina da mulher. Por isso que nunca, Conrado, eu posso estar errado, mas pelo menos enquanto eu viver eu não tenho perspectivas da gente observar uma mudança de paradigmas em relação à aprovação ética médica da sociedade, da comunidade médica, para a mulher usar testosterona. Exatamente porque a gente tem os efeitos muito claros. Mas hoje tem bastante mulher que, assim, eu não sei quais são os hormônios exatos, que eu não sei se é testo, se tem outros hormônios juntos, mas tem um grupo significativo de mulheres que vem fazendo isso. Em breve a gente vai ver. A gente vai poder saber. Sim, mas é exatamente esse o ponto. Todos os argumentos que eu uso são... Já dá pra ver, né? Mas é esse o ponto, Lê. Os argumentos... Não estamos falando de jovens que estão tomando bola. Os argumentos que eu uso são o que a gente já conhece. E dentro da teoria do que a gente conhece, o que possivelmente pode acontecer. Tá? A lógica fisiológica. Exato. Que ela também não pode ser negada. É um nível de evidência teoricamente menor, mas a gente... tem, enfim, um background aí para poder se apoiar em algumas opiniões de especialistas. E quando eu digo especialista, é especialista. É o cara que estudou endocrinologia. Né? Porque assim, o que eu não consigo entender é por que o endocrinologista ele não apoia, as sociedades de endocrinologistas não apoiam, e o oftalmo aprova. E quem não é médico endocrinologista fala que é especialista e faz curso. Eu não consigo aceitar isso.
Entendeu? E por que eu não consigo aceitar isso? Porque, gente, a gente tem uma estrutura, a medicina, principalmente ocidental, ela é medicina baseada em evidências. A gente tem uma estrutura, a gente tem escolas médicas. Então você vai me falar que o cara que não fez residência médica, mas estudou em casa, estudou por conta própria, leu muitos artigos. Se ele leu muitos artigos e é um cara muito estudioso, por que ele não faz um mestrado e publica pra gente esses resultados? Ele não precisa fazer estudos prospectivos, ou seja, fazer daqui pra frente. Pega tudo que tem, faz uma revisão bibliográfica, né? Começa a se firmar, vai fazer endocrinologia para defender a sua tese na sociedade. Mas não. Por quê? Porque ele sabe que não vai ser aceito. Porque os argumentos, e aí já começa até a fugir um pouco. Eu tô aqui falando como médico do esporte das coisas que tem uma intersecção muito grande na minha área. Mas assim, eu não sou endocrinologista, né? Eu estudo muito, porque infelizmente é uma realidade para mim. Mas enfim, vai discutir com quem é especialista no assunto. Eu não consigo aceitar que um médico endocrinologista que trate... É claro que também a gente sabe que tem muitos preconceitos, tem muitos tabus. Então é por isso que eu acho que tem que ter os dois lados. Mas tem muitos médicos que são endócrinos de formação e estudam bastante. Eles têm que se firmar, entendeu? As pessoas têm que se firmar na comunidade médica. Eu, como médico do esporte, não adianta eu formular uma teoria nova aqui sobre performance esportiva e querer sair por aí falando. Eu vou ter que fazer um mestrado, um doutorado, começar a mostrar isso para as pessoas que fazem academicismo e fazer ciência, né? Testar hipóteses. A ciência ela é muito bem desenhada, ela tem os seus métodos. Dá para você provar as suas hipóteses ou dá para você não provar as suas hipóteses, mas tem que fazer isso da maneira certa, senão vira o que a gente chama de pseudociência, né? Que é a modulação hormonal, é uma pseudociência. O cara inventou uma forma de falar que testosterona pode ser modulada. A ciência não mostra isso. Então ele está usando artigos científicos, ele está usando as roupas da ciência para ter credibilidade. Mas, na verdade, os argumentos dele são falsos. É literalmente terraplanismo. Então, esse é um ponto interessante. Assim, eu acho que você não vai saber responder essa pergunta, mas pensando em terraplanismo, há um tempo atrás a ciência acreditava antes que a Terra era plana. A ciência não sei se era uma ciência tão forte naquela época. E aí veio era uma crença. E aí veio... talvez eles tivessem algum tipo de análise. E aí veio um cara com uma ciência e tentou e provou que a Terra era redonda. Mas na época ele foi taxado de louco, ele foi preso, Perfeito. Ele foi expulso. Você não acredita que isso, dentro da modulação hormonal, possa acontecer? Isso tem um nome, chama Síndrome de Galileu. Que é o quê? Galileu, ele não falava da Terra plana, mas ele falava da teoria heliocêntrica. De que, na verdade, os crentes da época dele, né, a igreja, falava que o mundo girava em torno da Terra. Ele falava, cara, é a Terra que gira em torno do Sol, e pelo menos aqui, tá? E aí ele foi taxado de louco, foi condenado. Ele na verdade, ele pediu desculpas, falou que ele estava errado, e depois de que ele morreu, todo mundo descobriu. Esse é o problema. Hoje todo mundo quer ser Galileu, e síndrome de Galileu. Então o cara acha que vai reinventar. Não, eu tenho uma teoria sobre a modulação hormonal. Qual que é o problema? Galileu, como é que ele falou que a Terra não rodava ao redor dos planetas? Ele tinha um telescópio, ele olhava para as sombras de Vênus, ele falava, olha, pelas sombras que Vênus faz nos satélites em torno de Vênus, não dá para falar que Vênus gira em torno da Terra. Provavelmente, Vênus gira em torno do Sol, por isso que isso acontece. Aí ele olhou a Lua. Olha, analisando as fases da Lua, eu não consigo acreditar que a relação da Lua com Vênus, enfim, ele fez ciência. Quem faz modulação hormonal, faça ciência. Mostre pra gente. E não tem nada sendo feito? Não tem. Por quê? Porque mas esses isso caras... porque os comitês também não aprovam? Não, pelo contrário. Você pode fazer um estudo retrospectivo. Pega os campeões. É simples. Olha, pessoal. Quem quiser fazer o estudo, tá aqui. Eu vou desenhar pra vocês. Pega todos os campeões das modalidades. Pega o pessoal do meio. Pega os últimos colocados. Dosa a testosterona de todo mundo e vê se os campeões têm testosterona maior. Pega todos os fisiculturistas naturais, faz doping em todo mundo. Os levantadores de peso olímpico, por exemplo, e pega caras da mesma idade, do mesmo porte físico, dosa a testosterona de todo mundo. Se os caras mais fortes forem sempre os com maiores testosterona, tá provada a hipótese. Cadê? É simples de fazer. Então, assim, esse é o problema. Existe muita teoria, não, mas aí começa as acusações dos pseudocientistas. Os caras são desatualizados, ninguém tem interesse nisso. Não é que não tem interesse, a ciência está aí.
Você pode prestar uma prova, você pode prestar a prova de endocrinologia, pode prestar uma prova de mestrado e vai fazer ciência. Vive uma época que ela é guiada pelo Instagram. O cara faz ciência no Instagram. E o valor comercial das coisas e esses imediatismos que são uma resposta neurótica a todas as exigências que tem. Sem dúvida. Tem que ser magro, forte, lá. Sem dúvida. É isso. Então, é muito difícil quebrar. E vamos voltar para aquilo que a gente fala? Tudo isso e, assim, eu ainda vou achar que se eu quiser uma hora ter um puta resultado, eu vou procurar. É foda, é difícil quebrar isso, porque eu me exijo como mulher, eu acho que eu tenho que ser isso e aquilo. E é mais fácil, Olê, é mais fácil eu falar, a culpa de que eu não tô rendendo é a falta de testosterona. O cara quer ouvir isso. Ele quer, porque para ele é mais fácil delegar a função. Né? Então, é complicado. Pro cara que vende, é bom, porque ele tá vendendo a consulta, ele vai ter uma porcentagem da farmácia de manipulação na maioria das vezes, e o pessoal fala, porque a indústria farmacêutica fica te prescrevendo medicação pro colesterol. Aí ele vou tratar o seu colesterol com 20 manipulados. Ele tem a indústria farmacêutica de manipulação. É a mesma ideia, né? E aí ele aponta o dedo, fala isso, fala aquilo, mas é muita teoria da conspiração. E o paciente, ele quer tomar um comprimido para resolver os problemas dele. É muito mais fácil do que você ir todos os dias, acordar às 6 horas da manhã, ou sair do trabalho cansado e treinar, fazer um bom, né, uma boa adequação de hábitos. O nosso treino vai resolver a vida dele. O cara faz tudo errado o resto do dia. Perfeito. E é o seu treino. É filosófico, é totalmente complicado, né? Mas a gente começa a bater em questões éticas e em questões que a gente já sabe. É muito difícil a gente aprovar, sendo que a gente tem outras opções saudáveis, né? Tanto a curto quanto a longo prazo. E não tem, por exemplo, nenhum trabalho que você pegou, tipo, mulheres de 60 anos que estão fazendo reposição hormonal, mas de mulheres que não. Com o quê? O chip da beleza. Eu não sei. Não, Feminino. Você não tá falando de hormônio feminino. Não, tô falando de mulheres velhas. Não tô falando de chip da beleza agora. Não. Hormônio... Então, aí que tá. Elas são mais velhas. O Alex tá assistindo, falando que eu bebo muito. Desculpa, Alex. A terapia de reposição hormonal em mulheres pós-menopausa tem muitos estudos. É por isso que é muito dividido, porque tem estudos que mostram bons benefícios e tem estudos que mostram alguns riscos. Aí o pessoal fica pondo na balança, como a linha é muito tênue entre risco e benefício, tem gente que apoia muito, tem gente que é muito contra. E para homens com 60 e poucos anos, não tem? Não tem. Assim, devem ter boas referências, mas nenhuma que mostre que o benefício é muito maior do que o risco. Principalmente, por quê? Porque a gente sabe que, primeiro, envelhecimento é um processo fisiológico natural. Todo mundo vai envelhecer. E dar testosterona não rejuvenesce ninguém. Não, mas o lance é que você vai ter funções sexuais um pouco melhoradas quando você mas aí velho, você vai ganhar massa magra, você vai ter uma independência um pouco melhor. Perfeito, mas a gente já tem muito claros os efeitos de dose. Mais uma vez, a partir do momento que você dá testosterona para alguém, aquilo é suprafisiológico. E continua dando. Mas aí você vai ter uma pessoa de 60 e poucos anos, você vai dar para sempre. Mas aí você vai ter os efeitos cardiovasculares acentuados. O indivíduo já é, por exemplo, dislipidêmico, já tem uma predisposição. Então, mas será que não vale? Esse é o chance, entendeu? Quanto tempo demora para isso acontecer? Será que dá para ter um controle? Porque assim, eu ainda vou chegar nessa idade, mas acho que se você existe uma dosagem segura? Se você perguntar para alguém... Hoje, aí que tá. O conhecimento, a ciência que a gente tem hoje não mostra que existe uma dose segura. E o conhecimento que a gente tem hoje não mostra que o benefício supera o risco de você dar testosterona para o indivíduo mais velho. Talvez lá para frente surjam novas evidências? Pode ser. A ciência é extremamente mutável. Mas eu acredito, eu particularmente, pela forma, pelo caminho, pelas evidências que a gente tem, é que isso não vai se mostrar... enfim, uma nova teoria totalmente revolucionária que vai apontar para todo mundo que era contra e falar, haha, a gente estava certo e você estava errado. Você sabe que... Mas o mais importante de tudo isso é o seguinte, vamos considerar que amanhã surja uma evidência de que testosterona é benéfica. Tudo bem? O que você acha que os endocrinologistas vão falar? Eles vão passar testosterona. Eu acho que eles vão falar, tá tudo bem. Agora eu te pergunto o contrário, mostra 100 evidências de que testosterona é contrária para esses indivíduos que defendem testosterona.
todo artigo, toda evidência que você mostrar, eles vão falar, mas essa evidência está errada. Mas essa não sei o quê. Eu dou o exemplo do terraplanismo, porque para quem assistiu o documentário da Netflix, eles fazem um experimento lá, que falam, olha, a gente vai colocar um laser mega blaster, um laser de alcance extremo, que vai percorrer quilômetros. Se a Terra realmente for curva, a gente vai sair o laser de uma altura de 5 metros, e se a Terra for curva, o laser vai apontar lá 7 metros. Né? Porque, enfim, tem a curvatura, enfim, o laser vai estar mais alto. Se a Terra for plana, vai dar a mesma altura. Eles fizeram, deu alteração. Aí eles fizeram o quê? Falaram, esse experimento não foi bom, a gente precisa fazer outro. Os caras fizeram ciência. Vai fazendo até Eles fizeram ciência e não acreditaram. Isso é pseudociência. É quando você tenta achar argumentos para defender a sua tese. Ciência não. Você tem uma tese, você tenta, na verdade, provar que ela está errada. Deixa eu fazer isso. Tá errada? Não, não tá. Então, mas deixa eu tentar de novo, de um outro jeito. Você vai fazendo vários experimentos. Se você não consegue... Tanto que se fala muito, a ciência ela não acha certeza, ela não acha verdade. Né? Ela tenta diminuir as suas incertezas para te aproximar de uma situação que você consegue ter controle. Por que nós existimos? Olha, a gente não sabe, mas a gente sabe que o Big Bang, por exemplo, foi um resultado disso, disso, disso e daquilo. É isso. A gente nunca vai achar, por que a gente... Né, por que nós existimos? Talvez a gente nunca ache essa resposta. A ciência, ela não está procurando essa resposta, mas ela está procurando cada vez mais motivos para por que aconteceu o Big Bang, por que a gente está aqui, por que os astros, né, têm essa conformação, por que o Sol, a Terra gira em torno do Sol e não o contrário, da onde que veio a gravidade. O espaço está expandindo. Exatamente. Então, assim, ciência é isso, é testar e observar. Se você testa, observa, não gosta do resultado, não é ciência. Então você não é cientista. E medicina é ciência. Então a gente não pode levar a medicina de outra forma.